Olá, tudo bem? Eu sou a Ale Kremer, sou a mentora, criadora da mentoria Onyx Lapidação Executiva e também a fundadora da Onyx Universidade Executiva. Então, hoje, o meu papel aqui vai ser trazer um banho de clareza do mundo corporativo, da sua atuação, dos pontos cegos que podem estar atrapalhando você, né? E que muitas vezes você nem percebe que você está trabalhando num piloto automático, num looping. Na verdade, a gente sabe, né, que os dias passam rápido, o tempo passa depressa, a agenda está sempre lotada, mas será que é esse tipo de postura, de estilo de vida que vai levar você para o seu próximo nível? Será que realmente você está conquistando algo sustentável para sua carreira? Ou você está trabalhando somente no modo construção? Sabe aquele tipo de pessoa que vive construindo, 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 e quando olha, não tem construção nenhuma, só sobrevivência? Pois é isso que eu quero trazer. Então, já quero te pedir algumas coisas aqui, tá? Essa aula, ela vai ser disponibilizada para você de forma vitalícia. Então, você vai poder assistir ela o tempo que você quiser. E eu peço que você assista pelo menos 3 vezes. Porque cada vez que você assistir, que você observar alguma das minhas falas, algumas das provocações, você vai pegar de uma forma diferente, vai se conectar de uma forma muito diferente com a sua realidade. E esse conteúdo aqui, ele é conteúdo de MBA, do nosso MBA Mentoring, que é um programa de mentoria de 1 ano, com acompanhamento, direcionamento, estudo de perfil, sessões de lapidação, sessões individuais e um diploma no final. Então, você, né, a pessoa passa por uma transformação. E esse conteúdo aqui, que você adquiriu por um valor simbólico, ele é conteúdo de uma mentoria, de um MBA de R$ 15.000. Então, eu quero que você absorva como se você estivesse dentro da minha mentoria, porque é isso que nesse momento você está vivendo. É essa participação, é essa expansão de consciência. E quem trabalha comigo sabe que eu tenho uma linha muito direta. Eu vou muito direto ao ponto. Inclusive, já te convido para me seguir no LinkedIn, no Instagram, nas redes sociais, porque lá eu coloco realmente muita realidade, eu trago muito o mundo corporativo de forma muito sem censura, né? Tanto que eu tenho também uma imersão que chama Liderança Sem Censura. E esse momento aqui é para que você comece a expandir a mente para aquilo que você não estava olhando. Então, o nome dessa aula é Destrave, né? As 7 chaves que você precisa virar para começar a crescer de uma vez por todas. Porque só ser esforçado, só ser uma pessoa muito bem intencionada, não vai te levar para onde você quer. O mercado, as empresas querem pessoas esforçadas, mas para colocar em papéis estratégicos, para te colocar num nível onde você vai ter mais reconhecimento e realização, não é para qualquer um. Na verdade, eu diria que é menos de 3% das pessoas que estão no corporativo que chegam realmente no seu patamar, né, da alta pirâmide, até porque não tem espaço para todo mundo, né? Não tem como todo mundo crescer e se desenvolver. Então, você tem que ter estratégias diferentes para poder alcançar o cargo que você deseja. E tem muita crença nesse processo de cargos, né, de expansão, que a gente começa a não desejar crescimento porque a gente acha que a nossa vida vai ser engolida, que a gente vai ter o nosso, né, a nossa vida pessoal sequestrada. Eu mesma tive muito isso, né? Eu tive muito essa questão de não querer mais, porque eu achava que a vida do executivo, de uma pessoa mais de alto nível, era uma vida condenada. Então, o meu mundinho dizia isso e eu falava, ah, não quero sair disso aqui. Para mim, já cheguei onde eu queria. Porém, tem uma coisa muito importante. Eu vou trazer muita neurociência, muita visão de PNL, de coaching, para você acessar mais profundamente o seu inconsciente e puxar lá de dentro as crenças que podem estar te limitando. Porque no corporativo, a nossa, né, quem é 35, 40 a mais sabe, a gente foi criado para aguentar firme, para manda quem pode, para matar um leão por dia. E sempre na posição de vítima, na posição de pessoas prejudicadas, porque o sistema, né, aquelas falas que nos fazem nos sentir cada vez menores, com baixo merecimento. E pessoas que se sentem vítimas não crescem, não evoluem, não avançam. Então, eu quero muito trazer para você aqui essa visão sobre protagonismo. Quando você se desenvolve, você ganha poder de escolha.
Quando você se desenvolve, entende mais o corporativo, as regras do jogo, você define onde você quer ficar. Você não vai ser uma pessoa que vai ficar sendo conduzida por nada e nem ninguém. Você decide para quais empresas você quer trabalhar, quais espaços você quer ocupar, quais assuntos você vai associar à sua imagem. E isso é muito importante, porque é o momento de você aqui começar a quebrar crenças, né? Imagina só, o nosso cérebro racional, o nosso lado direito, é o lado dos pensamentos, é o lado das memórias, o cálculo, o lado inteligente, onde a gente armazena a racionalidade. Dependendo da forma como você pensa, você manda para o seu lado esquerdo, o lado emocional, as emoções que te paralisam ou te impulsionam. Então, traduzindo, a forma como você pensa é produto da forma como, ou melhor, a forma como você sente é produto da forma como você pensa. E isso vai gerando um ciclo onde pensamentos, sentimentos geram ações e posturas. Então, é um ciclo vicioso, né? Penso, sinto, reajo. Penso, sinto e reajo. Agora, se você não tiver uma mudança na forma de pensar, você continua nesse ciclo vicioso de estar sempre se defendendo, sempre se imaginando, se sentindo uma vítima ou alguém que precisa defender ou atacar. Agora, quando a qualidade dos seus pensamentos traz clareza, segurança, objetividade, clareza de cenário, clareza das pessoas, clareza de si mesmo, autoconhecimento, o seu emocional fica sob controle. Você tem mais entendimento do seu sistema e as suas ações são mais inteligentes. Então, quando estamos no nosso modo emocional, a nossa inteligência sai pelo ralo. A gente não consegue agir de forma estratégica. Então, líderes estratégicos são líderes mais racionais, que sabem usar o seu emocional em favor de si mesmo e em favor das suas causas. Então, aqui a gente vai falar muito sobre isso, né? Então, primeira coisa, abre a mente. Abre a mente, se abre para o novo, aquelas frases que nossa sabotagem traz. Ah, isso eu já sabia, isso não funciona, isso não é para mim. Vão deixando você fechando o canal de crescimento. Então, tudo que a gente fala aqui é para incomodar também. Então, você vai se sentir incomodado, incomodada, você vai começar a pensar, sua cabeça vai começar a fritar. Então, eu quero trazer aqui para você exatamente esse efeito, que você sinta que as coisas estão começando a se quebrar dentro de você, tá? Então, eu quero trazer aqui, eu até preparei aqui um material que depois eu vou colocar aqui nessa aula como anexo. Eu não vou compartilhar a tela, não, porque eu quero ser bem objetivo, eu quero que você olhe nos meus olhos e você sinta a força das minhas palavras, tá bom? E aí você vai baixar. Eu deixo aqui no rodapé o site, que é o lugar onde você pode entrar para conhecer um pouco mais sobre a mentoria, sobre os programas e também fazer sua aplicação para falar aqui comigo, caso você sinta que lá na frente é seu momento de um acompanhamento, de fazer o MBA, de ter um acompanhamento e impulsionamento. Eu me lembro que quando eu saí do corporativo em 2018, então só para contextualizar, fiquei 24 anos no corporativo. Vivi muitas emoções, muitas perdas e ganhos, saí do corporativo com uma vontade de nunca mais voltar e fui fazer os meus processos. Eu também precisei passar por uma reforma, precisei de pessoas que estavam mais adiante me ajudando, precisei de mentoria, fiz coaching, fiz formações e eu percebi que eu era extremamente limitada, minha visão era muito limitada. Se eu tivesse tido alguém como eu sou hoje, para poder trazer a pessoa para a consciência, eu teria tido outras respostas, porque eu tinha muitas travas, sim. Eu me desenvolvi muito mais saindo do corporativo e estudando sobre mentalidade, sobre estratégias. Então, trazendo aqui um pouco, né? Em 2018, quando eu saí do corporativo, eu entendi que tinha muita gente como eu, mente fechada ou baixo nível de consciência, trabalhando muito no esforço, tentando agradar, tentando ser agradável, acessível e não tendo as respostas. Era muito injusto, né? Você trabalha muito, você entrega tudo e você não tem respostas. Então, eu comecei a entender o que que acontecia comigo, né? E a primeira coisa que eu percebi é que eu era extremamente travada em crenças. Então, talvez isso fale com você aqui, né? Você entrou lá no corporativo
através de uma formação, através de alguma área que você foi se desenvolvendo. Algumas pessoas escolheram a área, outras foram escolhidas pela área, né? Isso acontece também. Mas você começou a carreira lá nos seus 20 e poucos anos, sendo pau para toda obra, fazendo de tudo, né? Se matando de trabalhar. Mas chega um momento, quando você alcança a sua primeira liderança, que você tem uma. Eu costumo dizer que é um choque de realidade, né? Porque ser um bom técnico não garante que você vai ser um bom líder. O líder não usa a sua base técnica para liderar. Ele tem que usar a base técnica para ensinar, para ser alguém que vai realmente gerar ali uma educação para a área, para criar uma área funcional, pessoas engajadas. A liderança de hoje é muito diferente da liderança de 10 anos atrás, que a gente mandava, que a gente direcionava e as pessoas simplesmente faziam. Nós estamos numa era da disputa de atenção. Então, assim como a internet, como os anúncios, as empresas também estão fazendo de tudo para reter pessoas. Porque são as pessoas que produzem, né? São as pessoas que geram o ciclo da compra, da produção e da entrega com o nosso cliente. E se a gente não tiver muita clareza sobre isso, sobre como tratar o colaborador como um cliente, a gente vai viver sempre no ciclo do turnover. E sim, tem que ter muita paciência, muita resiliência para isso, né? Então, vamos entrar agora num assunto de verdade, né? Que eu estou aqui introduzindo para você o porquê vale a pena você estar aqui. Eu separei aqui alguns pontos que depois você vai ver nessa gravação, né? Nesse conteúdo, para trazer essa clareza. Eu quero mostrar para você, né? Eu vou trazer aqui os três tipos de líder que hoje o mercado tem, né? Então, o primeiro dele, a base da pirâmide, né? O repetidor. Ele faz tudo que é pedido, no tempo certo, com eficiência. É uma pessoa esforçada, chega no horário, ele é o funcionário ok. É a grande massa, né? É o repetidor. Porém, temos um problema aqui. O repetidor, ele não é visto. Ele é parte da engrenagem, né? Ele tem baixa consciência corporativa, ele trabalha justamente para matar o leão, para se garantir no emprego, ele tem as suas crenças bem firmes ali, mas ele não é desenvolvido. É o funcionário ok. Então, a gente já sabe que esse nível aqui tende a não crescer. Ele tende a entregar bem, ele tende ok, ele tá ali, tá bom, mas tá ruim, sabe assim? Zona de conforto. Já o criativo, meio da pirâmide, é aquele profissional que ele é o resolutivo, bem intencionado. Ele é a pessoa que pode contar com ele, ele é uma pessoa que a gente considera ele para ser ouvido. O repetidor não é muito ouvido, não, mas o criativo é a pessoa que é chamada para as conversas. Ele é extremamente comprometido. Só que eu diria que aqui tem muito, ó, aqui mais os coordenadores, a média gerência, aqui são aqueles gerentes mais perspicazes, né? Aqueles que já se desenvolvem mais, que têm uma certa habilidade social, político, mas aqui ele também tem algumas travas que vão impedir ele de crescer, né? Tem um estudo que fala do Gallup que 83% dos gerentes não crescem, eles estão aqui parados, ok? E a ponta da pirâmide está o disruptivo, o líder visionário, aquele que consegue romper as barreiras, as bolhas e subir para a alta gestão, aquele que trabalha a sua mentalidade, que sabe dominar pensamento, emoções e reações. É o líder que estoura lá em cima na alta gestão. Tem muito líder na alta gestão que está aqui por condição, não por crescimento. A gente sabe que tem diretores que estão lá porque alguém colocou eles lá, e não porque eles, não pelo mérito, mas pela condição. Então, a pirâmide hoje é assim, né? Ou funil, como queira, enfim. Mas a pirâmide hoje dos líderes corporativos estão assim, nesse formato. E aí, por que que é importante para as empresas ter esses três profissionais? Primeiro, que o repetidor é a base operacional estável, é quem sustenta a operação funcionando todos os dias. Não tem, né, ele precisa, o operacional mesmo. Então, tem líder que vai ser operacional e tudo bem, tá bom? Não tem nada de errado nisso. Já o criativo é o meio do caminho entre operação e inovação. É quem propõe melhorias, observa tendências e conecta as ideias.
Então, é uma pessoa mais estratégica, mais voltada para conectar áreas, clientes internos, ele entende o processo, ele entende o jogo corporativo e ele transita bem. Já o disruptivo, o acelerador da estratégia, é o disruptivo que desafia o status quo, né? O jeito de ser, ele provoca novos modelos, novas culturas, ele não tem medo, ele constrói o futuro da empresa. Então, é também uma figura muito importante, obviamente, mas eles se completam aqui, né? Aqui a gente não está falando de melhor ou pior, nós estamos falando onde você quer estar. Você quer ser o repetidor, você quer ser o criativo, você quer ser o disruptivo. Cada um deles requer recursos diferentes, requer formas diferentes de atuação, competências, habilidades, necessidades diferentes. E, né, como sabemos, né, aqui na Onyx a gente já trabalhou mais de 2.000 líderes transformados nessa jornada, entre os nossos cursos, mentorias, coaching, entre o MBA, tudo isso que a gente faz aqui, inclusive o MBA, ele é um programa totalmente aplicado em mentoria, então é muito diferente, né? Então, o repetidor, né, aqui para você entender o que que a gente faz com os líderes aqui, o repetidor, ele vai para a mentoria gerencial para ele se desenvolver a ser um criativo, sabe? Então, a mentoria gerencial é uma mentoria de 2 meses, com 8 semanas e mudanças rápidas, porque é um programa intensivo para as necessidades do repetidor. Já o criativo, aqui a gente tem a mentoria executiva, que é uma mentoria de 6 meses, 12 quinzenas, encontros em grupo individual, e ele traz clareza e posicionamento. Então, o criativo, ele vai trabalhar aqui porque ele quer ser um disruptivo. Então, o objetivo é você pular de degraus, sempre mirar o seu próximo passo, né? Então, o criativo, na mentoria executiva, busca clareza e posicionamento, e o disruptivo, ele vem para o MBA com 12 meses, ele passa por toda essa jornada aqui, uma construção de autoridade, porque ele quer ser um diretor, uma diretora. Então, são degraus diferentes, né? A mentoria gerencial custa 5.800, a executiva 10.000 e o MBA 15. São programas diferentes, são degraus diferentes que você, né, que esses líderes vêm buscar e a gente faz essa análise primeiro antes de oferecer qualquer coisa, né? Mas não importa o produto, eu não estou querendo te vender nada aqui, eu quero te mostrar a trilha para você entender que cada versão, cada degrau da sua liderança vai pedir uma versão diferente de você, né? Então vamos falar um pouco do repetidor? Eu quero que você se reconheça em algum deles. E a forma como você se reconhece, você se vende. Então, vamos lá, o repetidor, operador de sistema, é o profissional que executa bem, mas pensa pouco. Faz o que é pedido no tempo certo, com eficiência, repete padrões, evita riscos e depende de validação constante. Não se posiciona, não questiona e não projeta futuro. É o típico bom funcionário que ninguém promove. Ele tem um obstáculo que é ficar preso na zona de conforto e é confiável, mas invisível. E os erros que ele comete não percebe. Acredita que entregar bem é suficiente para ser promovido. E espera reconhecimento espontâneo sem se posicionar. Evita conversas difíceis e se acomoda no que é seguro. Confunde rotina com estabilidade, terceiriza o próprio crescimento, espera que a empresa cuide da sua carreira. Inocente, né? Consequência: passa anos no mesmo lugar achando que está tudo certo até ser esquecido ou substituído. Então, esse profissional, ele tem baixa consciência corporativa, geralmente ele está lá no início de carreira ou há muitos anos sem se desenvolver, e ele tem expectativas que a empresa que tem que trabalhar ele, que a empresa que tem que trazer ele para o futuro, porém, a gente sabe que essa realidade aqui, ela não existe, certo? Já o criativo, o resolutivo bem intencionado, pensa fora da caixa, mas nem sempre tem método ou estratégia. Tem boas ideias, é engajado e proativo, costuma resolver problemas e ser referência técnica, mas muitas vezes se sobrecarrega, não sabe dizer não e atua fora de foco. É reconhecido, mas nem sempre é promovido. O obstáculo dele é falta de clareza estratégica e habilidade política para escalar. Ele é esforçado, né? Ele acha que o esforço e o tempo que vai fazer com que ele seja visto. Só que a empresa vai buscar do lado de fora pessoas que poderiam, espaços, né, que poderiam estar sendo ocupados por ele. Os erros que ele comete não percebe. Aceita todas as demandas tentando provar valor pela sobrecarga. Não aprende a dizer não e perde o foco estratégico.
Não comunica seu valor, entrega muito, mas se vende mal, peca na gestão de imagem e no posicionamento interno, espera que seu talento fale por si, mas o mercado valoriza clareza e influência. As consequências disso, óbvio, é trabalhar mais, aparece de menos, gira em círculos cansado e frustrado. Então, não adianta, né? A gente já sabe que eu conheço líderes que estão aí com seus 40, 50, até 60 anos, que estão aqui, ó, tentando provar algo que ninguém quer ver. Então, fica aqui para você a reflexão. Será que você está aqui nesse modelo? Será que você está nesse looping de ser esse líder que busca tanto, né, o resolutivo, criativo, que busca tanto ser visto, mas não consegue sair dessa bolha de ser o super útil? E o disruptivo, o líder visionário, que é aquele que está em formação, né? Ele executa, pensa e direciona. Sabe onde quer chegar e usa o sistema a seu favor. Constrói influência, articula relacionamentos, lidera pelo exemplo. Assume riscos inteligentes, provoca mudança e entrega resultados relevantes. É lembrado, ouvido e indicado para oportunidades maiores. A potência é criar a sua trajetória com intenção. Não espera ser escolhido, constrói seu próprio próximo nível. Esse líder tem desenvolvimento, ele tem impulsionamento, ele sabe que ele pode muito mais, ele não se encaixa nas caixas que os outros colocam ele. Ele mesmo cria o próximo passo. Só que ele comete erros também, né? Erros que ele comete e não percebe. Acha que ser bom tecnicamente basta e negligencia o jogo político. Então não adianta só você ser um grande pensador. Você precisa também ter estratégias para isso, né? Pula etapas por autoconfiança exagerada e fecha portas por falta de escuta. Sabe o que quer, mas não constrói alianças estratégicas para chegar lá. Delega mal, tenta controlar tudo e sobrecarrega a si mesmo. Não mede os impactos do seu comportamento sobre a cultura da equipe. E, por consequência, tem potência real, mas gera resistência. Pode se isolar ou travar na carreira por falta de habilidade relacional. Então, é uma das coisas que a gente trabalha muito aqui, são as inteligências relacionais, comunicacionais, a inteligência de reputação, inteligência de negociação, inteligência. Nós temos 12 inteligências aqui que a gente trabalha, porque a gente não sabe que são sentidos ocultos que são pedidos de nós e a gente não sabe entregar, né? Então, isso faz da gente pessoas é, pouco flexíveis, né? Ou 8 ou 80, ou sim ou não, ou claro ou escuro, não tem articulação. E aí a pergunta para reflexão, né? Qual desses três você tem sido? E qual deles você precisa ser para alcançar seu próximo cargo ainda em 2025/2026? Aqui a gente tem que primeiro se investigar, então não adianta a gente ficar preso num modelo que eu vejo lá fora, mas não olho para dentro. Tem muita gente se preparando para o mercado, mas não prepara a si mesmo, a forma como você vai ser a sua persona para o mercado. Eu sempre falo da persona, que é a figura que nos blinda. Quando a gente fala de persona, não é falar da falsidade, de você ser uma pessoa que não tem personalidade. Não. A persona, voltando até um pouquinho aqui com você, a persona, ela é uma figura que eu crio para eu estar aqui trabalhando. Ela é eu mesma, com os meus valores e princípios, porém, com uma comunicação mais alinhada, com uma postura mais estratégica, com uma aparência mais específica, com um tom de voz específico, uma linguagem corporal. Eu não posso usar aqui a linguagem que eu uso com meus filhos, com meu marido, com meus amigos. Eu preparo essa persona para você me enxergar como eu quero que você me veja. É algo realmente estratégico. Tem muita gente que resiste a essa persona, porque dá a entender que eu tenho que ficar fingindo. Não, você, como mãe, você, ou pai, você é uma pessoa, como filho, você é outra pessoa, como amigo, como irmão, como vários papéis, até para filhos, né? A gente é um pai, uma mãe para cada filho no sentido de comunicação. Então, menos resistência e mais estratégia. Se você quer alcançar algo grande na sua vida, você tem que ser estratégico, você tem que usar os seus recursos. Então, a persona executiva, ela é uma camada sua preparada para lidar com crises, com as pessoas, com os ambientes. Você mudou de emprego, você tem que mudar de persona.
Você tem que estudar o seu meio, você tem que ter clareza de cenários, clareza das pessoas, clareza da sua entrega, clareza de si mesmo, do ambiente, para poder entender como será a construção da sua persona e você se sentir realmente preparado, blindado para essa missão, né? Então, a persona executiva nada mais é do que uma construção. A gente fala muito isso aqui na mentoria, a gente fala muito isso sobre, em cada sessão a gente fala sobre a construção da persona, que é alguém estratégico. Quando você olha para um diretor, por exemplo, você está vendo uma persona, você não está vendo o cara lá de casa, você não está vendo o amigo do futebol, você está vendo a pessoa estratégica montada para aquele cargo. Isso te valoriza, isso eleva tua percepção de valor, coloca você num nível mais atento emocionalmente, você começa a ler as pessoas, a limitação dos outros. Uma coisa boa de você se desenvolver é que quanto mais você se desenvolve, mais você se descola da mediocridade. Então você entende a limitação do outro e você trabalha estrategicamente para desenvolver a outra pessoa ou para conduzi-la também, né? Quando a gente domina um cenário, você acaba também liderando ele. Então, o líder que não tem essa conexão, essa reciprocidade com seus clientes, né? Eu sempre digo que você tem clientes na área, abaixo, ao lado, que são suas relações horizontais com seus pares e clientes, e para cima com os seus líderes, com os seus executivos, né? Então, você tem ali vários níveis de clientes, de atuação, de relacionamentos para você usar recursos certos nessas relações. E tem uma relação muito importante que você não considerou ainda, que é a autoliderança. A forma como eu lido comigo, com os meus sentimentos, o meu diálogo interno, como eu me vejo, o que que eu sinto por mim, né? Nós temos que trabalhar autoestima, autoconfiança, autoimagem, autocuidado, autoperdão. A gente precisa lidar bem com a gente, porque a forma como eu me vejo, eu me vendo, eu me comunico, eu me relaciono, eu negocio, eu gero pertencimento, gero um ambiente saudável. Então, tudo isso é muito importante que você considere na construção da sua persona, né? E eu quero aqui agora, né, vou entrar na questão das sete chaves, eu quero muito que você situe dentro de você quais são os pontos que você não está olhando e que está passando batido na sua carreira. Então, nessa sessão aqui de destrave, eu quero muito que você reflita onde você está parado, onde você está se permitindo estar parado, né? Então, voltando aqui para a nossa apresentação, eu falei que não ia apresentar, mas eu acho que tá na mão aqui, vamos em frente, né? Então, vamos lá. Eu já falei dos três produtos, plano de carreira, né? No momento que eu fiz essa apresentação, ela estava sendo feita para o segundo semestre de 2025. Mas eu quero que você, no momento que você estiver assistindo aqui essa aula, que você aplique no semestre que você está agora. Nós estamos aqui, eu estou gravando isso em setembro de 2025, mas sempre pensando nos próximos 6 meses. Então, quais serão as chaves que vão acelerar a sua promoção e destravar você da sua zona de conforto ou da sua zona de estagnação, né? Primeiro passo, primeira chave, é fazer uma análise brutal da sua situação. Você está onde queria estar no início do ano, quando você fez a promessa lá da virada de ano? O que que mudou, o que não mudou até aqui? É importante você listar o que avançou na sua carreira, o que parou e te travou, quais sinais o ambiente já te deu e você ignorou. O líder que não se analisa se sabota. Olha só essa frase, que poderosa. Se você não se analisar, se você não fizer um inventário dos seus cenários, se você não parar para raciocinar e refletir no seu momento de carreira, você não vai sair do lugar, porque você vai ficar criando culpas internas e você vai culpar tudo menos a sua necessidade. Então, é muito importante fazer uma análise brutal da sua situação, né? E isso envolve olhar para o seu ambiente, o que que o seu ambiente tem de oportunidade que você não está usando, olhar para as suas relações, você está sabendo fazer networking, você está sabendo gerar movimento, você está conseguindo ser visto, você está conseguindo ser político, política, né? Estou falando com homens e mulheres aqui. Será que você está conseguindo de verdade se posicionar da maneira como o mercado, o seu emprego precisa, a sua cadeira, né? A sua cadeira está pequena, está apertada, tem espaço para crescer, o teto está pequeno ou você tem muito espaço nesse ambiente que você está.
É importante fazer isso, né? Porque às vezes a gente quer crescer num lugar que não tem maturidade para o nosso próximo nível. Às vezes a gente quer ser diretor, diretora de uma empresa que não tem maturidade para ter um diretor externo. Então, faz sentido para você que é muito importante a gente fazer essa análise para a gente avaliar se vale a pena pôr energia neste lugar ou ir para o mercado ou buscar oportunidades do lado de fora. Então, aqui a gente já tem uma imensa lição de casa, né? O que avançou, o que parou e quais sinais o ambiente já me deu e eu ignorei, né? Então, isso é o autoconhecimento é um exercício para o resto da vida, tá bom? Não ignore. Segundo ponto, diagnóstico de posicionamento. Como você é percebido dentro e fora da empresa? Você é lembrado quando surgem oportunidades? Seu nome é mencionado nas reuniões certas? Você inspira respeito ou apenas simpatia? Posicionamento é o que falam de você quando você não está na sala. Então, esse diagnóstico de posicionamento é muito importante que você comece a perceber se você está satisfeito com a forma como as pessoas te respeitam, te abordam. Posicionamento é você deixar muito claro qual causa você defende. Tudo que passa pela sua área, pela tua imagem, tem que ter um posicionamento, tem que ter a sua marca. É importante você trazer sua consultoria, a sua visão, a sua expectativa, alinhar estratégias com a sua alta gestão, que são os seus principais clientes. Não adianta você ser bom para todo mundo, mas o negócio não enxergar valor na sua presença, né? Então, é muito importante você ter esse networking para você ir percebendo como que você está sendo percebido dentro e fora da empresa, né? Então, o posicionamento também é não se posicionar quando algo não tem respeito a você. Se você está num ambiente, tem situações, cenários acontecendo, o calar, às vezes, é mais favorável e inteligente do que ficar comprando brigas, do que ficar dando opiniões que não foram pedidas. Então, defenda a sua presença, defenda a sua área, defenda a estratégia da sua presença. Porém, aquilo que não esbarrar em você é melhor que você, é prudente que você não se envolva, ok? Então é importante esse diagnóstico. Aqui na mentoria, nós temos um formulário diagnóstico. Eu vou deixar aqui no rodapé, né, o www.mentoriaonyx.com, que é o formulário que você preenche para a aplicação da mentoria. E quando você vem conversar com a gente, nós damos uma visão sobre o que nós percebemos sobre o seu posicionamento, tá bom? E isso é uma porta de entrada para o seu desenvolvimento aqui nos programas da Onyx. Número 3, passo, né? O passo 3, definição da meta realista com prazo. Não adianta crescer na carreira, isso é vago. Defina qual cargo deseja alcançar ou qual tipo de projeto quer liderar, até quando, qual será o seu marco de sucesso. Sabe aquela meta SMART que a gente chama das ferramentas? O tempo, o que, o como, o quando, o quanto, a forma de medir, tudo isso é importante. Sem clareza, toda oportunidade vira distração. Então, quando a gente começa a desejar coisas, a gente tem que dar nomes muito, muito específicos, porque tudo que é muito vago não tem, não é tangível, né? Então, qual é o próximo cargo que você quer alcançar? Esse cargo tem dentro da empresa que você atua ou você vai ter que buscar lá fora? Essa oportunidade está alinhada, você já está pronto para ela, você já tem os requisitos, você já se parece com o próximo nível ou ainda está muito aquém? Eu sempre digo assim, a gente tem que buscar ter a imagem, a postura pronta, não quando chegar lá, antes de chegar. Porque quando você, por exemplo, você é um gerente, quer ser um diretor, você tem que já parecer um diretor. Você tem que já transparecer essa maturidade, essa postura, essa imagem, essa aparência, para que você já comece a ser considerado, porque só vão puxar você quando você estiver já aderente a essa posição. E às vezes a gente acha que a gente tem que subir por tempo de casa ou por reconhecimento. Não, você precisa estar pronto para como uma peça ser movimentada e não como a empresa não vai te promover porque você é legal, gente boa e esforçado, né? Se eu sou uma executiva e tenho que contratar uma pessoa, eu vou contratar uma pessoa, vou puxar uma pessoa que já esteja no ponto certo, porque eu não tenho tempo de desenvolvê-la. Eu não tenho tempo de transformar uma pessoa.
pleno numa pessoa sênior. E é muito importante você saber de uma coisa também. Quando você sai de uma posição e cresce ao próximo nível, você chega lá júnior, tá bom? Não importa o quanto você já é sênior, mas você chega júnior lá. Então, esteja considerando um passinho para trás ao crescimento, porque você vai ter que reaprender muitas coisas, se desenvolver, se adequar a muitas coisas, né? Então, tem que ser muito claro. Qual a sua marca de sucesso? Um exemplo, qual é, né, o quadro pintado na parede que representa o seu sucesso? Por exemplo, é eu sentado na minha mesa X, é eu ganhando o salário Y, é eu sendo, me relacionando com o nível X. Você tem que colocar essas marcas, os marcos, né, para você ir medindo o seu crescimento, porque se a gente, o que não mede, você não controla, ok? Passo 4, mapeamento de relações chaves. Quem são as pessoas que podem abrir portas, influenciar decisões ou oferecer visibilidade? Chefes, pares, RH, conselheiros, mentores, aliados políticos. Construa alianças, a carreira também é social. Aliás, a carreira é um processo de crescimento, e inteligência social. Quem caminha sozinho chega rápido ou não. Quem se conecta chega mais longe. Você pode até conseguir algo, mas será que é sustentável? Será que você vai se manter lá? Tem muita gente que foi promovido por uma promessa de um executivo, de uma pessoa, até chegou, mas quando chegou lá não se sustentou. Por quê? Porque não tinha força política, não tinha repertório, não tinha comunidade. É muito importante construir comunidade. É a comunidade que vai te dar suporte nos momentos de crise, nos momentos críticos. Então, as relações são as coisas mais importantes para o crescimento. Você não pode ser uma joia escondida no estojo, sabe? Você tem que ser uma pessoa visível, acessível, mas num nível de reconhecimento de senioridade. Então, isso aqui é muito importante para a gente realmente alcançar o próximo passo, relacionamento. Líderes que não se relacionam patinam, ok? Passo 5, estratégia de visibilidade. Ser bom apenas não basta, você precisa ser visto. Agende conversas estratégicas, compartilhe resultados com inteligência, aceite convites, participe, contribua, faça parte, seja referência no que domina. Provoque uma conversa estratégica. Quem não aparece não é lembrado. Quem não é lembrado não cresce. Se você não colocar na sua agenda tempo para relacionamento, para networking, o tempo vai te engolir, eu garanto. Você vai trabalhar naquele, né? E networking, relacionamento não são reuniões, viver em reunião. É tempo de qualidade, é tempo de dar atenção, de escutar, de reconhecer, de elogiar, de se relacionar com pessoas que se conectem com você e te espalhem também para outros universos, para outras dimensões, sabe? Isso é uma competência do presente, a influência. Quem não é influente não consegue avançar. Quem não tem habilidades sociais, quem não tem é, a persona, sabe a persona que te coloca nessa posição com menos dificuldade? É isso aqui que vai fazer você ir para um próximo passo. Trabalhar só na conformidade não vai te levar para o próximo passo. Ser um extremo analítico não vai te levar para o próximo passo. Ser muito executor, que vive com mão na massa, vive se matando de trabalhar, não vai te levar para o próximo passo. E é isso que você tem que entender, ok? Passo 6: ação intencional e roteirizada. A cada semana, mova algo. Um e-mail enviado, um café marcado, um conteúdo compartilhado, um pedido de feedback feito. Não espere inspiração, o dia que você vai acordar, tipo, super à vontade e a fim de se relacionar. Projete, execute e ajuste. Oportunidade se cria, não se espera. O poder da intencionalidade é muito forte quando você sabe onde você quer chegar. Isso aqui é essencial. Nesse momento, por exemplo, eu estou sendo intencional aqui com você. Eu disponibilizei uma aula, um conteúdo muito denso para você abrir a mente, né? Então, assim, seja intencional, vá direto ao ponto, não fica rodeando, não fica jogando indireta, tenha uma palavra firme.
seja uma pessoa que agrega valor ao negócio, porque assim, ó, a empresa sempre vai dar mais espaço para quem aumenta lucro, para quem aumenta resultado, para quem diminui risco, para quem fala de inovação, para quem é curioso. Você tem que dominar o mercado, entender mercado, navegar no mercado para trazer para dentro da empresa repertório, para trazer ideias, para consultoria. Você tem que ser um consultor e não uma pessoa com cabeça de funcionário, sabe? E se você falar assim, ah, mas eu não quero nada disso, beleza, então você nem deveria estar aqui nessa aula, porque aqui, como eu disse, não é para quem quer uma fórmula mágica, é para quem tem que levantar e agir. E eu tenho certeza que se você não quisesse essa mudança, você não estaria aqui buscando estratégias de crescimento, não é? E o passo 7, né, que é muito importante, eu bato todos os dias essa tecla, capacitação com propósito. A capacitação certa não é sobre colecionar certificados, é sobre expandir sua visão, ajustar sua postura e acelerar a sua ascensão. Aprenda o que o mercado valoriza. Desenvolva inteligência emocional, política e estratégica. Entre em ambientes que te desafiem e te projetem, e não apenas que sejam divertidos. Você tem que ter momentos de diversão e momentos estratégicos. Eu costumo dizer assim, numa estratégia de 100% de relacionamento, de presença, seja 70% profissional, 20% ser humano e 10% criança. Por quê? O 70% demonstra a sua autoridade, a sua capacidade, o seu poder de se vender. Os 20% humano mostra que você é uma pessoa acessível, confiável, uma pessoa que tem valores, é a conexão. E o lado infantil, mais humorado, é o lado onde as pessoas se aproximam também. Então, esses 30% de você, mais humanizado, faz com que as pessoas comecem a prestar mais atenção em você e confie mais, porque a gente não confia naquela pessoa muito, muito profissional, né? Ali a gente desconfia quem é muito certinho. Então, capacitar-se é preparar para ser escolhido e também ter poder de escolha, tá bom? Porque aqui a gente não quer só ser escolhido, não. Eu quero também estar com o meu poder de escolha em movimento. E quem se prepara com método não precisa implorar por promoção. É naturalmente reconhecido. É isso que a gente defende aqui na mentoria Onyx, que você todos os dias saiba fazer o seu marketing, a sua marca, o seu branding, a ponto de você ser uma pessoa naturalmente reconhecida. Você não tem que ficar fazendo esforço para ser visto, sabe? É uma estratégia, é intencional. Então, eu trago muito isso, né? E assim, mais e mais vezes nós temos falado aqui, né? Aqui nessa ocasião, nós estávamos lançando a primeira turma do MBA, nós já estamos indo para a segunda e terceira turma voltando aqui com você, é muito importante que a gente tenha a clareza para onde nós queremos ir, a clareza do que nós não queremos. Se você é um profissional que você aprendeu a trabalhar no volume, entregando, entregando, você não vai ser menos valorizado por isso, mas você também não vai ser mais valorizado por ser uma pessoa útil, né? Os pilares do negócio, é como a gente viu lá, né? Na base tem onde o movimento acontece, onde se sustenta a estrutura da empresa. Porém, o cérebro está no meio. É claro, vamos dizer que o tático, ele executa o que o cérebro é, lá em cima criou. Então, vamos falar que o cérebro está no topo, que são os executivos que criam a estratégia, que criam as metas, que criam os objetivos macro, enquanto o tático ele cria os processos, os projetos, ele viabiliza a meta macro e a base executa tudo que foi elaborado ali, né? Então, cada nível é muito importante dentro do negócio, mas você pode escolher em que nível você quer estar. E respeitando o seu processo também, porque não adianta você querer entrar logo nos primeiros 5 anos e abraçar uma diretoria, porque isso vai, desgastar a sua musculatura, vamos chamar assim. Você vai acabar se expondo negativamente, você não vai aguentar a pressão, porque sim, são as camadas que a gente vai construindo de resiliência, de resistência, de paciência, de experiência que fazem a gente se tornar quem a gente é. Então,
Não adianta pular etapas, mas eu quero que você saiba que na etapa que você estiver, você pode brilhar muito, para que você seja já sugado para a próxima etapa, sabe? Que você já esteja apto a ser visto como alguém grande demais para o processo que você está. Então, por isso que eu falo muito do poder da intencionalidade, da capacidade de você eh, do over-deliver, né? De você entregar mais do que você esperava, não no volume de trabalho, mais do que esperavam de você, não no volume de trabalho, mas na capacidade de pensar à frente, né? E muitas pessoas não estão preparadas para essa orientação que eu estou dando aqui. Eu tenho certeza que se você entrou aqui é porque você tem um nível de maturidade suficiente para absorver o que eu vou falar. Mas se você não tem, você precisa voltar e recomeçar a sua estratégia de carreira ou ficar onde você está. Mas se você tem desejo de crescer, a gente só prospera com trabalho inteligente. Como diz o Joel J, né? O trabalho devolve. E a gente precisa ter a clareza de como eu quero, qual tipo de inteligência eu vou colocar no meu trabalho. Qual tipo de inteligência eu vou colocar na minha rotina para que eu alcance mais rápido, de forma mais estratégica? Tudo tem estratégia. A forma de comunicar tem estratégia. Você se comunica não apenas com as palavras, você se comunica com a escrita, com o verbal, com o corporal, com o emocional, que são as suas reações. A sua comunicação é a competência mais importante de todas. Então você vai precisar potencializar não só o conteúdo, quanto a performance na fala e na escrita nas emoções. Tudo isso é muito medido aqui dentro, né? Aqui na mentoria a gente trabalha muito essa questão da sua postura diante da crise, né? Da autoblindagem, das 12 inteligências, que são as camadas invisíveis que a gente precisa ter e não sabe que muitas vezes não tem, ou tem e não sabe usar, né? O corporativo não é para amadores, é para quem, né? Ele pode ser para amadores, mas se você entrar lá no LinkedIn, você vai ver as pessoas reclamando sempre das mesmas coisas, aquele grupo, né? Falando sempre as mesmas coisas, mas quem cresce realmente não fica parado na reclamação, não fica parado na falta de clareza, né? Então, o executivo, ele sim passa por todas as dores, mas ele sabe sair delas mais rápido. Ele tem estratégias para reverter seu estado emocional, a sua necessidade emocional. Então, eu quero muito deixar aqui para você, né? Quero muito que você entre aqui no meu Instagram, no meu LinkedIn e deixe um comentário sobre essa aula, sobre o que você levou, sobre o que você faz um post, sabe? Faz um conteúdo, printa aqui essa tela e faz um post sobre o que você absorveu disso aqui. É muito importante você ter presença digital para você ser visto pelo mercado, para você ser mais respeitado pela sua empresa, para você ter essa capacidade de criar a sua marca sem que os outros coloquem rótulos em você, que a sua capacidade de gerar valor à sua imagem seja mais forte que os rótulos que os outros vão colocar, porque vão, tá? Se você se destacar, você já vai ser um alvo. Se você for promovido, você já entra com um ponto negativo, porque alguém deixou de ser promovido ou alguém deixou de ser reconhecido, né? Então, o crescimento, ele incomoda, ele dói para quem cresce, porque vem as dores, né? E ele incomoda quem não sai do lugar. Então, é muito importante que você trabalhe as suas bases emocionais para não ser refém de aprovação, de reforço positivo, que você tenha a habilidade de se autorregular, né? E eu quero te fazer um convite. Clica aqui nesse link que está aqui na tela, mentoriaonyx.com. Preencha a sua aplicação. Vem aqui conversar comigo. Se você assistiu essa aula, você tem uma condição especial na mentoria. E eu quero muito te conhecer, eu quero muito te ajudar a dar o próximo passo. Aqui o nosso objetivo é levar você para o seu próximo nível, te empurrando mesmo, sabe? Te impulsionando para o futuro de forma estratégica, elaborada e muito simples, né? As nossas mentorias, o MBA também, não é para gerar uma demanda a mais, é para trazer leveza e você ter uma inteligência de gestão de tempo. Porque o executivo que não tem gestão de tempo, ele não consegue crescer, ele não consegue sair do lugar, porque ele está tão atolado de trabalho que ele não consegue evoluir.
Faz sentido? Então, espero você aqui. Me siga nas redes, me manda suas dúvidas, eu vou ter um prazer imenso de te responder. Você pode escrever aqui no mural, a gente tem aqui também uma área de membros e temos lá as nossas redes sociais que vão receber você com muito carinho. Nosso canal de atendimento aqui, vou deixar aqui também na tela. Então, se aplique aqui e vem conversar com a gente. Vamos viabilizar a sua entrada para o seu momento, né? Seja você em qual nível tiver, desses três níveis, você vai ter a sua. Nós vamos entender qual é a seu momento, o processo, né? O programa que melhor se enquadra para o seu perfil, para te impulsionar para o seu próximo cargo, ok? Um abraço para você, foi uma honra estar aqui e eu te espero aqui dentro do lado de cá. Até mais.